que nós chamamos de faturamento, tá? Essa receita está dividida em receita de venda e receita de serviço, ou seja, são duas atividades que a empresa desenvolve, certo? Daqui para baixo nós temos o que chamamos de deduções sobre venda. Tudo aquilo que vai incidir sobre a venda, certo? Que nós vamos deduzir com base no valor da venda, que é o que? A receita, né? Certo? Aqui nós temos as vendas canceladas, por produto e por serviço. Obviamente toda venda cancelada deixa de ser uma receita, né? Certo? Nós temos então as devoluções de vendas, que são aquelas vendas que chegaram a cessar. Qual é a diferença de devolução e vendas? As vendas, você nem entrega a mercadoria ou o serviço, né? O cliente adquiriu, mas um dia depois ele foi lá e cancelou. Motivos legais e tal, cancelou. Bom, então a venda não chegou nem a ser, vamos dizer assim, consumada, realmente entregue e tal. A devolução de venda não. A devolução de venda, o cliente chega a levar o produto, ou você recebeu o produto ou o serviço, 5, 6, 7 dias depois ele vai lá e cancela. Então, principalmente, o serviço é muito difícil disso acontecer. Mas a venda, né, você vai lá e devolve o produto. Então, você tem que fazer uma nota fiscal de entrada, né, tem todo esse processo para poder cancelar a venda. Ok? Então, essa é a diferença de venda cancelada. Ah, Fernando, a venda cancelada precisa fazer nota fiscal de entrada? Não. É só ir lá e cancelar, literalmente, dentro do prazo legal de venda cancelada do Estado e do município. O Estado são 24 horas para cancelar. O município, você tem até o final do exercício ainda. O final do exercício é o final do mês. Tá? A devolução, não. A devolução você literalmente tem, não saiu uma nota, você tem que fazer uma nota fiscal de entrada. Tá? Nos mesmos moldes daquela que saiu. Quantidade, valor, só vai mudar a data. Né? E o CFOP que a gente chama que é a operação de entrada. Tá certo? Bom, então a diferença é essa. Certo? Então aqui nós temos as vendas canceladas, não chegaram a ser efetivadas, desculpe. As devoluções de venda que foram aquelas notas de entrada. Descontos concedidos, né? Que é aqueles descontos condicionais, como eu já disse a vocês. O famoso que tem lá no supermercado, né? Compre um e o segundo sai 50%, ou leve o outro grátis. Essa é a venda condicional, desconto condicional. Tá? E os famosos tributos sobre vendas. Tá? Esses tributos, eles vão incidir sobre esse faturamento. Tá? Certo? Então, nós temos o ISS, que incide sobre apenas a receita de serviço, tá? Que é o imposto sobre o serviço, ele só incide sobre o serviço. Nós temos o ICMS, que só incide sobre a receita de venda, tá? Que é a circulação de mercadoria e produtos, certo? E aí, sim, e nós temos o IPI, também só incide sobre a receita de venda, tá? Não incide sobre o serviço. Esses dois aqui, IPI e ICMS, são tributos que incidem sobre o valor da venda, tá certo? Ok? Tá? Daqui para baixo, o PIS e a COFINS, ele incide sobre o valor do faturamento, ou seja, serviço mais venda, ele incide sobre esse valor aqui. Tá? Esses três aqui, cada um vai incidir em seu, digamos assim, seu fato gerador. É um nome técnico que vocês vão aprender mais na frente, que é a venda e que é o serviço. Tá certo? Esses dois aqui não, ele incide sobre o valor, o montante total que a empresa faturou. Tá certo? Pode mandar ali no lado? Cada um? Eu coloco como? Um verde aqui. Tá. Vamos botar de serviço, né? S. Certo? Venda. Venda. E aqui o Tzinho que é tudo. Tá certo? É o total. Ok? Assim? O T significa total, que vai sobre esse total aqui. Certo? O serviço vai só sobre o serviço, venda, venda, e o total sobre aquele lá. Ok? Certo? Então, isso, todos esses vermelhinhos aqui bonitinhos, vão ser somados. Ó, você pode ver que tem um subtotal aqui, ó, tributo sobre vendas. É a soma desses tributos, totalizando aqui, ó. Certo? Descontos, a soma desses descontos, totalizando aqui. Devoluções, não tem, como a gente chama de conta analítica, então é só esse. Vendas canceladas, esses dois totalizam aqui e todos esses, ó. Vendas canceladas, soma, né? Negativo,
Devolução de vendas, soma. Descontos concedidos, soma. E tributos, soma, tá? Então, esse mais esse, mais esse, mais esse dá 184.400, certo? Tá? Esse total aqui, o que é que eu vou fazer? Vou diminuir deste valor de receita, certo? Tá? Então, os 184.400 menos os 600, ou os 600 menos os 184.400, né? Porque aí você vem de cima para baixo, vai me dar uma receita líquida de 415.600. Ok? Ficou claro até aí? Tranquilo? Certo? Tá. Aqui, nós vamos agora com a segunda etapa da DRE. Lembrando que nós fizemos análise. Lembra das análises que nós fizemos? Né? Em relação a vendas canceladas, devoluções, descontos, né? Tributos. É o que eu digo. Essa demonstração, tá, é uma ferramenta de gestão, de controle principalmente, tá? De mensuração, como o próprio nome diz, de resultado. Então ela vai conseguir dar um indicativo de resultado desde um grupo econômico com várias empresas até um funcionário só. Eu vou conseguir mensurar o resultado que Miguel me dá, montando uma DRE. Obviamente, vamos lá. Essa demonstrativa que eu estou botando aqui para vocês, tá? Ele é um demonstrativo legal. Quando eu digo legal, inclusive a estrutura, que não é para ser quebrada aqui, mas o quadro não dá, tá? Leiam que essa DRE ela é contínua, tá? O balanço é um do lado do outro, não é isso? Certo? A DRE não, ela é contínua, tá? Só não dá para a gente fazer aqui, mas entendam que essa receita líquida que eu vou escrever aqui vai ser uma continuação daquele ali. Mais uma vez. Por quê? Porque a lei diz que é assim. Acabou-se. Tá? É assim que a lei diz que é. Certo? Eu tenho que demonstrar ela assim. Tá? O senhor falou sobre o final do exercício no mês? Ah, tá. Porque ele fica discriminado no exercício. Isso, exercício. Exercício ou competência a gente chama, né? Porque quando é anual, eu achei que exercício fosse só anual. Não, é só uma questão de forma de se expressar, certo? Realmente, geralmente, um mês a gente chama de competência, tá? Mas o exercício e competência são sinônimos de um período que você vai apurar, certo? Então, feito isso, entendido esta parte, sabendo que a DRE é uma ferramenta de controle, de mensuração de resultado macro e micro, vamos entender a segunda parte agora. Certo? Qual é a segunda parte, meu amigo Anderson? Eu ali verifiquei já tudo que impactou minhas vendas direto. Quando eu digo direto, é porque tudo isso aqui é o reflexo daqui. Ok? Aqui, eu venho, vou botar minhas armas para o lado de cá. Eu sou destro, né? Então, não dá para acabar sacar assim. Tem que ser assim. Ó, tá sacando errado, tá vendo? Certo? Então aqui, eu vou ter um negocinho chamado, ó, menos. São os custos operacionais, né? Isso. Custos, tá? Eu vou colocar assim. Mais uma vez, ó. Essas nomenclaturas, tá? Certo? Eu, como contador, na hora que eu faço o nosso chamado plano de contas, eu defino os nomes, tá? Certo? O que eu não posso, por exemplo, receita líquida. Isso aqui é uma receita, tá? É uma conta positiva. Lembra que eu falei que aqui é credora mesmo, é crédito, diferente do balanço, né? Eu não posso mudar o que nós chamamos, tá? Da origem dessa conta. Não posso dizer que essa receita líquida é uma conta devedora. Não. Mas se eu botar aqui receita líquida operacional, receita das operações, receita líquida das operações, tá indiferente, tá certo? Tá? Custos. O que é que a gente vai fazer com custos? Ó, custos, mais uma vez, eu venho para cá. Eu tenho o quê? Receita de venda e receita de serviço. Pessoal, princípio. Para eu oferir uma receita, para eu obter uma receita, eu não faço assim e ela se faz, não é isso? Eu tenho que ter um gasto
para gerar toda uma operação, para gerar uma receita, não é isso? Tá? E como a gente vai ver, a gente já viu aqui custo, já viu, não foi gasto, já falei, gastos, despesa e custo, não foi? A distinção de todos eles, né? Gasto é o total, custo é o que se gasta diretamente na produção do produto e despesa é o que dá suporte a isso, certo? Tá? Então, eu faço essa distinção do que é custos, custo está ligado diretamente ao quê? A fabricação do produto ou a prestação daquele serviço específico, não é isso? Despesa é o que vai dar suporte a isso, tá? Então eu faço essa distinção, eu boto custos aqui. E aí, como eu estou botando custo aqui, eu estou prestando dois serviços, duas atividades, né? Eu tenho que fazer... custo, né? Eu vou ter que ter aqui, ó, o que a gente chama de custo, tá? Eu vou considerar que isso aqui é venda de mercadoria. Mais uma vez, não se preocupe com isso. Existe a venda de mercadoria, que você compra a mercadoria pronta e vende, tá? Existe o custo do produto, que você compra a matéria-prima, produz e vende, tá certo? Eu vou considerar a mercadoria, certo? Sim. Custo da mercadoria vendida, certo? O que nós chamamos aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? De CMV, custo da mercadoria vendida, ok? Certo? E aqui embaixo nós temos também quem? O custo do serviço vendido ou prestado, tanto faz, tá certo, pessoal? É o famoso CSV, certo? Tá? Em contabilidade a gente tem muito essa nomenclatura assim, para não ficar custa, né, repetindo esses números todos, né? Certo? Então aqui eu vou, né, mais uma vez puxar aqui um totalizador, certo? E vou dizer quanto eu gastei de custos, né, para oferir essas receitas que estão ali, tá certo? Vamos dizer, vou dar mais uma vez, eu estou dando números aleatórios, certo, pessoal? O que eu gastei aqui de venda para oferir 550 mil, eu gastei 30% daquele valor aqui, tá certo? Tá? Então, 3 vezes 5, 15, né? Vai 1, 3 vezes 5, 15, 1, 16, né? 165 mil, tá? Tô agora certinho, botando, né? Com precaução, né, Miguelito? Vamos aqui, ó, 550 mil vezes 30%, foi isso que eu falei? Uhum. Agora sim, 165 mil, certo? 165 mil, ok? E para o serviço, digamos que eu gastei 15%, né? 15% vai dar 7.500, né? 7.500, certo? 7.500, tá? E eu vou totalizar isso aqui, mais 165 mil. 172.500. 172.500. Ok? Certo? Tá? Pronto. Mais uma vez, está formalizado mais uma informação. O quanto eu gastei de custo. Certo? Tá? Vamos para cá, porque depois eu vou fazer as outras análises e faço em conjunto. Ok? Agora, mais uma vez, eu tenho outro totalizador aqui embaixo. Eu vou ter aqui, ó, nós chamamos de lucro bruto. Ok? Lucro bruto. Então, eu começo a ter o lucro bruto da operação. Que vai ser quem? 415 mil menos 172.500.
nós vamos ter um lucro bruto, então, de 243.100. Ok? Certo? E aí, vem a segunda parte dos gastos. Né? Que são quem? De despesas operacionais. Certo? Essas despesas operacionais, elas são divididas em 3 grupos, tá? Eu vou ter aqui, então, a despesa administrativa, e aí, essa despesa, ela vai ser quem? Vamos lá, vamos começar aqui embaixo. Por exemplo, bom dia. Eu vou ter aqui o aluguel, tá? Eu vou ter aqui o contador. Eu vou ter aqui salário do gerente. Certo? Eu vou ter aqui água, energia, internet, escritório. Certo? Para fechar aqui, vamos ver o que mais. Material de expediente. Certo? Bom, pessoal, vamos entender agora o que são as despesas administrativas. Primeiro, qual é o conceito de despesa? Suporte. Suporte. Então, ele não está diretamente ligado a esses dois custos aqui. É tudo aquilo que eu vou gastar para dar suporte a isso, né? Certo? Considerando que é venda de mercadoria, tá? Eu vou ter aqui, então, o quê? O salário do vendedor é custo. Se eu não vendedor, eu não vendo. Concorda comigo? A energia da loja, o telefone da loja, a internet da loja é custo. Tá certo? Tá? É tanto que eu coloquei aqui, ó, inclusive o aluguel, deixa eu até botar aqui. O aluguel da loja é custo. Tá? Eu vou colocar aqui aluguel de escritório, tá certo? Para ficar bem. Tá? Certo? O aluguel do escritório, olha a parte administrativa, certo? Se for o aluguel da loja, é custo. Tudo que for relacionado à loja, que é seu gerador de receita, é custo. Tá? Da mesma forma, tudo que for relacionado ao serviço. Por exemplo, eu tenho um veículo, né, que leva o pessoal para fazer o serviço, para executar o serviço. Então esse veículo é o quê? Custo. E tudo que vier ligado a esse veículo é custo. Emplacamento, combustível, manutenção, tá? É custo. Certo? Tá? Mais uma vez no serviço. O pessoal que vai prestar esse serviço, o salário dele é o quê? Custo. Mas tem um pessoal que fica lá, que recebe o carro no final do expediente, que guarda o carro, né? Certo? É o quê? Despesa. Ele é suporte. Tá bom? Vamos ligar na seguinte, ver se dá certo essa analogia. Aquilo que foi indispensável para a minha venda ou para a minha prestação de serviço é custo. Você faz a seguinte análise, pegando esse exemplo do serviço que eu dei agora. Né? O pessoal que vai prestar o serviço, se eu tirar esse cara que vai prestar o serviço, eu consigo prestar o serviço? Não. Agora o cara que está guardando o carro lá, se eu tirar ele, eu consigo prestar o serviço? É mais ou menos essa linha. Pegaram aí o raciocínio. O que é indispensável para eu prestar o serviço é custo. O serviço ou a venda, né? É custo. Tá? E o que é dispensável, falando assim, mas sem desmerecer, é despesa. Fechou? Então aqui, tudo que eu tenho aqui, que está ligado à parte administrativa, eu vou enquadrar como despesas administrativas. Tá? Então, se você tem serviços gerais, inclusive da fábrica, né? da loja, digamos aqui, é o quê? Despesa. Porque eu tenho serviços gerais na loja.
Se eu tirar os serviços gerais, a loja vai deixar de vender? Não. Se eu tirar o vendedor, sim. Então, ela é uma despesa. Ok? Tranquilo? Então, vai ser a despesa o quê? Administrativa. Vou colocando aqui. Se eu colocar aqui. Salário, serviços gerais. Salário do gerente. Inclusive da loja. Se eu tirar o gerente lá, deixa de vender? Esses dias eu vi uma chavezinha lá no Instagram muito interessante. E o cara botava lá, vendedor. Trabalha, né? Movimento de trabalho muito, e ganhava só uma moedinha. Aí ia subir. Supervisor. Era mais lento, ganhava duas moedinhas. Gerente, quase parado, ganhava um monte de moedinha. Certo? Mas ele trabalhou, intelectual, falando, fazer a carreira para chegar lá. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que o gerente, ele é relativamente dispensável nesse momento. Concordam comigo? Eu já fui gerente de loja. Quando eu saía, a loja não parava de vender. Não é? Mas vamos lá. Então, isso é meramente o quê? Administrativo. Ele estará para administrar a loja, resolver problemas pontuais da loja. Auxiliar. Auxiliar. Como ele é um suporte, justamente. Isso. Aí aqui nós temos água, energia, eu botei aqui net para não ficar muito branco, do escritório, certo? E o material de expediente para a rotina. Inclusive o material de expediente para loja. Né? Certo? Isso é dispensável na rotina de venda. Certo? Ok? Daqui então eu quero que vocês aprendam isso. Mais uma vez, metodologia é aprender o que? Um conceito. Certo? Despesa é tudo que é suporte. Despesas administrativas é tudo que vai dar suporte à operação no formato administrativo, né? Certo? Ou seja, isso aqui é indispensável, é custo. Isso aqui é dispensável, é uma despesa. É uma despesa. Que tipo de despesa é isso? Não, é uma despesa que é administrativa. Tá? Dentro do que a gente já entendeu de despesa administrativa. Aquilo que vai dar suporte no âmbito administrativo. Certo? Vamos colocar números aleatórios aqui. Aluguel do escritório. Vamos botar aqui R$1.000. Contador aí, podia botar uns 15 mil, né? Ô, sonho. Vamos botar aqui 1.500. Vou pelo menos sonhar aqui, que aqui eu posso. Aqui eu não estou pagando imposto, eu estou achando que aqui eu estou ganhando bem. Salário do gerente, vamos botar aqui uns 3 mil. Olha a diferença agora. Água, energia, internet do escritório, vamos botar aqui uns R$500. Material de expediente, vamos botar aqui uns R$500, né? Nada demais. Pronto. Mais uma vez, vamos totalizar as despesas administrativas. 1.000, 4.000, 5.500, 6.500. Ok? Certo? Tá? Então esse é o primeiro grupo de despesas que nós temos elencados. Tá? Vamos para o segundo. Tem despesa financeira, é? É a última lá. Aqui a gente vai para despesas Com vendas, né? com vendas ou comerciais. Tá? Aí cada um usa do jeito com vendas ou comerciais. Eu prefiro comerciais, por quê? Vou explicar agora. Por exemplo, aqui vai entrar comissão, aqui vai entrar fretes, aqui vai entrar combustível, aqui vai entrar marketing. Não se acostumando, no marketing você escreve assim. Ali é da parte de marketing, design veio muito marketing, né? Então é marketing, né? Assim, né? Essa abreviatura de marketing, MKT, certo? Tá? Eu estou esperando assim que eu não lembro como se escreve marketing. Como é? Marketing. Marketing, igual marketing. É em inglês mesmo, né? Por isso que eu não lembro. Né? Marketing. Marketing. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O NG. É com o quê? KE. Marketing. TING. Isso. Tá maluquinho? Marketing, né? Nós falando aqui é o marketing, né? Marketing, certo? Vale salientar que o marketing, aqui eu vou botar aqui só para frisar, que vai ser, por exemplo, panfleto, certo? Esse negócio do Instagram, como é o nome que minha amiga faz? Publicação?
Oi? Publicação. Publicação também, muito bem, Guia. Publicação. Propaganda, né? Certo? O que for para divulgar a marca, você enquadra ali como marca. Tá certo? Inclusive aqui na hora que você for abrindo, você pode botar marca ou pode botar cada um desses nomes. Ou se quiser abrir mais uma, como eu estou abrindo aqui, ó. Esse é despesa, marca que está aqui dentro é despesa, né? E aqui eu vou abrir, porque aí você vai também totalizando, certo? Aí uma ação gerencial sua. Tá? Quanto mais detalhado for, mais informação detalhada você tem. Entendeu? Certo? Tá? Comissão, fretes, combustível, marque, o que mais? A gente pode dizer aqui que tem com despesa de venda. Vocês aí que são empresários da área de venda, a gente pode ver lá. Alimentação. A alimentação Deus aí, sabe, eu particularmente eu fico colocado direto como custo lá no salário do vendedor, certo? Até porque muitos deles estão implícito na convenção, então está lá e já joga como custo, certo? Tá? Comissão, frete, combustível, marketing plano de saúde. também é opcional, você pode jogar, mas aí jogaria em administrativo, não jogaria com vendas. Sim. Tá? Jogaria administrativa. Não jogaria com vendas. Certo? Tá, vamos deixar aqui, tá bom? Mas se vocês entenderam o conceito do que é, tudo que for direcionado, ligado à venda, tanto do produto como do serviço, vocês vão encaixar aqui. Tá certo? Tá? Essa é a lógica de despesa operacional. Despesa com venda, tudo que está ligado diretamente à venda. Tá certo? Lembrando que isso foi depois que eu realizei a venda ou antes que eu estou realizando a venda. Porque o marketing é prévio, né? Certo? Já o frete e a comissão é pós. Tá? Mas aquilo tudo é suporte. Independente de eu fazer o frete ou de eu fazer o marketing, eu vou estar vendendo. O marketing vai dar o quê? Mais força para eu vender. Né? Certo? Mas não é uma coisa, sem o marketing não vou vender. O pessoal do marketing fala isso, né? Que sem o marketing ninguém vende, né? Mas sem o marketing, mas eu não acho que é bem assim, não. Eu sou um apaixonado por marketing, não pela criatividade, porque eu sou péssimo de criatividade. Né? Você já viu que eu desenho uma maravilha, né? Mas, pelo outro lado do marketing, que é justamente a questão de controle, de análise, de levantamento de público-alvo, de mensuração do universo, né? De perfil de consumidor, isso é show, isso é espetacular, certo? E não é o caso aqui, né? Certo? Esse vídeo dá para explicar isso também. Pode, vai dar aqui dentro. Divulgação, você pode botar lá como divulgação. Você abre lá, carro de som, você pode, para você saber quanto você está gastando. Não tem problema aqui, você pode botar divulgação. Divulgação e botar o carro de som lá se você quiser. Aí a opção é sua, certo? Então vamos dizer que aqui de comissão, tá? Eu estou pagando, sei lá, 5 mil. De frete, eu estou pagando, sei lá, 500 reais. De combustível, outros 500 reais. De marketing, na faixa de uns 2 mil reais. Pronto. Aí, isso está incluso isso aqui, tá certo? É a soma disso aqui, tá? Então aqui eu vou ter 5 mil, 6 mil, 8 mil, né? 8 mil. Tá? Certo? Eu vou passar para o outro lado, porque mais uma vez não dá para vir para cá. Certo? Tá? E aqui eu venho para minha última, meu último componente é despesas operacionais, certo? Que vai ser a despesa financeira. Ok? Mais uma vez, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que está ligado a financeiro. Agora aqui temos o seguinte, certo? Aqui nós temos que entender que, por exemplo, eu tenho aqui uma das que é um ponto forte, ponto fraco da empresa, a famosa tarifa bancária. Certo? Eu tenho aqui juros pagos, certo? E juros sobre crédito, tá? Ou financiamento, alguém coloca, às vezes as pessoas colocam assim, certo?
Vamos entender novamente a lógica da despesa financeira. É tudo aquilo que está vinculado a você gerar um recurso financeiro, juros sobre crédito. O que é isso? Vou começar de baixo para cima. Eu vou lá e vou fazer um financiamento para a minha empresa, para colocar as máquinas, sei lá, de repente eu preciso pegar o exemplar da casinha da minha amiga Angélica. Ela vai botar uma câmera fria lá, certo? Que é aquele espaço que bota carne, refrigerante, sei lá o que, BBB. Vamos dizer que ela vai botar uma para carne e uma para refrigerante, para bebidas, né? Então ela vai junto a um banco, né? E faz o financiamento. Só que, por exemplo, as câmeras eram, sei lá, 10 mil, e ela vai pagar 15 mil no total do financiamento. 5 mil é o quê? Juros sobre o crédito. Você está entendendo? Então, eu tenho que registrar aqui essa diferença. Fernando, os 15 mil? Não. Quanto foi de juros? 5. Eu registro os 5, para saber quanto eu tenho de despesa financeira. Aquilo ali é financeiro. Os 10 mil não, é uma despesa de capital, como a gente chama. Por quê? Porque ela imobilizou, está lá no seu imobilizado, tá? As duas câmeras frias, lembra lá que a gente falou do ativo? Circulante, virou um patrimônio. Está lá. Agora, isso aqui não, isso aqui nada mais é do que despesa. Né? Certo? Tá. Os juros pagos, qual é a diferença sobre os juros sobre o crédito? Comprei a prazo no meu fornecedor. Boleto de 30, 60, 90. Paguei o boleto fora do vencimento, paguei o quê? Juros. Esses juros pagos é os juros que eu paguei sobre o boleto. Qual era o boleto? R$100, eu paguei 110. R$10 é os juros pagos. É a mesma lógica dos juros sobre crédito, né? Eu tenho o valor principal e tenho um adicional que não estava previsto na minha conta. Então isso é o quê? Despesa. Tá? Então, pessoal, deixa eu tirar assim. Estão entendendo aí a lógica? Certo? E aqui é o calcanhar daqui. Tarifa bancária, né? Empresa tem 3, 4 contas. Então me entende, Jennifer? Eu vou contar um caso real, cliente meu, né? Então, ele já fechou, já se aposentou, mas quando eu cheguei lá, ele tinha uns, sem mentir, menino, acho que uns 8 bancos. Os caras chegavam para oferecer crédito, ele não, tá, entravam lá e ficavam rolando crédito, rolando coisa. Lá a gente fez uma consultoria completa, desde a contábil a financeira. Aí quando eu peguei os extratos dele, né? Era 100 e pouco, 200 e pouco, 90 e pouco, de tarifa. Não era de juros que ele entrava no cheque especial, era de tarifa. Ou seja, ele entrando ou não no cheque especial, pagava. Quando eu somei, ele pagava quase R$1.000 por mês de tarifa dos outros bancos. Peraí, aí, vamos fazer uma continha de padaria. R$1.000, vai conta fechada, né? R$1.000 por mês de tarifa, vezes 12 dá quanto? 12 mil por mês. Vamos botar por baixo que ele tem há 3 anos conta nesses bancos, um pelo outro. 12 mil vezes 3 dá quanto? Né? 36 mil. Só aí ele pagou de um dinheiro que não tem volta nenhuma para ele. Com 12 mil por mês no seu supermercado, você faz o quê? Olha, ele tinha uma empresa que era a fabricação daquele negocinho de festa. Certo? Caixinha de plástico, né? Era caixinha de, de brigadeiro, sacolinha para festinha. Ou seja, era uma coisa barata, tá? Muito barata. Ele vendia, por exemplo, um pacotinho com 100 unidades, sei lá, né? Por exemplo, o mercadinho de chefe, ele chegava lá para desmembrar aquilo, em sacolinha de 10, por exemplo. Ele vendia um negócio aqui por R$4 e pouco, com 100 unidades, ou seja, cada unidade saía 4 centavos. Né? Certo? E ele estava pagando 170, sei lá, quase R$1.000 de tarifa por mês. Então, essas tarifas bancárias você tem que ter cuidado, mas por que ele pagava tão caro? Porque é o seguinte, o cara chegava lá e dizia, olha, o senhor tem essa faixa aqui simples, o senhor só vai ter um limite de R$1.000, tem essa faixa aqui que é intermediária, o senhor vai ter um limite de 5 mil, e tem essa top que o senhor vai ter um limite de 20 mil. Aí eu quero a top. Só que a top estava ligada a uma cesta de tarifa de 100 e poucos reais. Aqui estava ligada a uma tarifa de 50. Os gerentes vão fazer o papel dele, vão empurrar e para você aceitar ou não. Tem que avaliar.
até onde isso é vantagem ou não. Ele tem uma rotatividade muito grande de dinheiro. Ele movimentava, sei lá, era 300 mil de faturamento, eu posso dizer sem errar que 200 mil era dinheiro que entrava na caixa dele. 200 mil era dinheiro. Não tem coisinha barata. Você chega lá, a Stephanie vende, sei lá, 500 reais, né? A Stephanie vai dizer assim, não, vamos pagar a vista, dê 20% de desconto. Aí vai lá e tá. Ou bota aí em 2 parcelas, dá uma agora e vou dar uma para 30 dias. É dinheiro que está no clima. E com certeza não usava nem 5 dessas 8 contas. Tá entendendo? Então é isso que eu estou dizendo. Mas Certo? ficava com a carteira cheia de cartão de crédito e não usava para nada. Pra nada. Só usava os outros. É. Então vamos botar aqui, só para ter número, forma aleatória. Eu vou dizer aqui que tem 150 reais de tarifa. Certo? Juros pagos, esse aqui é o pessoal controlado. Eu vou dizer que ele só pagou 100 reais de juros. Tá? Juros sobre o crédito. Vamos dizer que ele pagou aí uns 1.000 reais sobre a operação que ele fez. Tá certo? Tá? Então nós temos aqui 1.000, 1.100, 1.250 reais. 1.250 reais de despesas financeiras. Ok? Certo? Tá? Mais uma vez, o que é que eu tenho que fazer? Totalizar minhas despesas operacionais. Ok? E como é que eu vou fazer? De novo, vou somar esse total com esse total com esse total. Ok? Certo? Tá? Então isso vai me dar 1.250 com 8.000, 9.250, certo? Com 6.000 vai dar 15.750. 15.750. Ok? Tá? Certo? E aqui eu vou novamente puxar um totalizador chamado lucro líquido ou lucro líquido operacional, tem que dizer a vocês. Tá certo? Não tem problema. Tá? Que vai ser quem? 243.100 menos 15.750. Menos 15.750. É isso? 227.350. 1.350. Vamos parar agora aí, vamos entender agora aqui. Pessoal, segunda parte. Gastos. Né? Aqui nós analisamos quem? As receitas, como nós podemos achar desvios que estavam acontecendo, né? Sobre vendas canceladas, que é aquela meta do vendedor que ele vende e cancela, né? Sobre a identificação de qual ser o melhor serviço, a melhor atividade que ele está prestando. Lembra que eu aumentei 350 mil aqui o serviço, né? E a gente viu que se eu pagasse só o serviço estava melhor do que ficar com as duas atividades. São análises que a gente vai fazendo, né? E aí vocês vão brincar com a análise de vocês. Cada um vai achar o que quer dentro dessa... Porque o senhor até disse assim que se ele quiser, ele precisa trocar todo o que ele tem de venda e investir em serviço, já que está tendo mais crescimento, né? Pois é. O custo é menor, né? A receita de venda tem estacionado, ou seja, não estava mais crescendo e o serviço estava. E o custo menor. E aí, relativamente, se você investir mais nesse serviço, cresce, a rentabilidade vai ser maior do que a atividade. Porque você vai pagar muito imposto, né? Certo? Tá? Aí no final é soma todas as despesas, né? Você vai somar essa daqui, né? Porque você não totalizou. Essa daqui foi totalizada aqui, né? Essa daqui foi totalizada aqui. Essas daqui foram totalizadas aqui. Você soma. Pode ter mais um. Esse, mais esse totaliza aqui. Despesas operacionais. Então, vamos ver. Despesas operacionais. Totaliza aqui. Tu botou despesas operacionais? Não. Segundo tem uma avaria, alguma coisa quebra, alguma coisa errada. Você pode botar despesa com venda, não tem problema. Certo? Aí tem certas situações, a gente vai ver na terceira parte, tá? Mas tem certas situações que quem vai definir é o momento e o gerente, tá? O contador ele vai ficar ali no stand-by
até para você fazer uma consulta, como você estava falando. Fernando, por exemplo, quebrou, eu tenho aquelas... Pronto, na empresa que eu trabalhei de eletrodoméstico, quando eles começaram meio desorganizados, cresceram rápido, eles foram juntando a avaria que vinha do fornecedor quando ia descarregar, derrubar no fogão, arranhava, não sei o quê. Aí eles iam juntando um quartinho lá, numa área do depósito. Quando a gente chegou uma época que chegou um rapaz lá do controle, e ele foi fazer um levantamento. Tinha R$1 milhão em mercadoria avaliada a preço de custo, isso de 2, 3 anos, ao longo de 2, 3 anos. Que eles foram deixando lá e esquecendo. Mas quando a gente levantou a preço de custo, tinha R$1 milhão de mercadoria. Tá? A gente pode colocar como despesa, porque isso é uma despesa, não está mais, né? Com perdas, tá? Ou avaria, no caso, e lançar como venda. Não tem problema. Certo? Ou pode lançar como custo. Tá certo? Custo com avaria e com perda. Tá? A ordem do trator, nesse sentido, como diz a unidade, não vai alterar o resultado final. Você colocando em venda, desculpa, em despesa ou em custo, tá? É muito mais uma análise interna da empresa do que contábil, certo? Tá? É óbvio que você me perguntando, eu colocaria como custo, no caso desse. Porque é um produto... Mas e se for na loja, quebrou um vidro, uma coisa assim? Ah, tá. Aí bota na despesa. Comercial. Despesa com venda, porque não está ligada... como é comercial. Despesa vai estar ligada à loja. Certo? Mas... Nesse sentido, ou aqui, não vai alterar o resultado final, porque ele vai estar subtraindo do mesmo jeito. Você não pode colocar como uma receita, que aí vai mudar. Tá? Então, nesse momento a gente começa a fazer a seguinte análise, novamente, certo? Custos. Né? O quanto eu estou tendo de custo para gerar um benefício maior ou menor. Né? Eu tenho aqui 30%, aqui eu coloquei os dois 30%, então está igual. Né? Mas, por exemplo, 350 mil, 30% vai dar. É porque eu dei uma besteira mesmo, de colocar diferente. Porque aí vai dar a mesma lógica, não é a mesma proporção. Tá? O gasto não, botei 15%. 15%, não, tá certo, 15%. Então, ótimo. Você vê aqui que o meu gasto, se eu chegar a 350 mil, eu vou ter 15% de custos, né, para executar aquele serviço. Enquanto, se eu chegar aos mesmos 350 mil com venda, eu vou ter quanto? 30%, o dobro. Né? O dobro. Tá? Aqui eu começo a fazer essas análises. Eu fiz a primeira aqui, que a carga tributária é maior, já estou fazendo a segunda. Meu custo é 50% menor do que eu vender produto. Carga tributária bem menor, porque eu saio aqui de 27%, né? Esses dois aqui, que estão em cima, só um detalhe, a análise que eu vou fazer agora rapidinho. Eu já vou desconsiderar que esses dois aqui estão incluídos em tudo, né? A minha diferença é só quem? Esses dois. Tá? Certo? Então, eu já saio na frente com 27% de diferença. Por quê? Porque aqui eu pago 5. 27 menos 5, eu saio com uma diferença de 22% de carga tributária. A mais no comércio. Estão entendendo a lógica? Entenderam? A prestação de serviço é mais barato, né? Hã? Está mais barato. Né? Aí eu somo esses 22%, mais 15% daqui, que é o dobro. Aqui eu estou com 15, aqui eu estou com 30. Né? Certo? 22 com 15, 37. Eu já tenho um impacto no meu lucro, independente de ser esse ou o final, né? De 32%. Você está entendendo? Eu já tenho um impacto de 32%. Eu tenho a mais de carga. Certo? Tá? Começo a analisar, vou juntando a primeira análise que eu fiz lá, a carga tributária, com os custos. Certo? Com os custos. Tá? E aí a gente vai começar a entender que, olha, minha atividade de serviço está crescendo. Pessoal, isso pode ser inverso também, tá? A de comércio pode crescer, a de serviço estagnar. Mas se a de comércio crescer, olha o impacto que você ainda tem. Certo? Eu sou um apaixonado pela indústria. Eu tenho um sonho de um dia botar uma indústria de alguma coisa para mim. Certo? Mas a carga tributária da indústria, que é a mesma do comércio, tá? Certo? Eles estão no mesmo segmento,
é pesada. Hoje, eu aplico prestação de serviço, eu já tive empresa de engenharia, já tive empresa de estrutura metálica. Por quê? É mão de obra. Ah, Fernando, e o material? Está aqui, senhor. O senhor pode comprar que eu executo. Eu passo para o cliente comprar. Você está entendendo? Eu só entro com a mão de obra, que é serviço, que é 5%. Assim, no modo geral, né? Porque eu era do Simples Nacional, nem 5% era até 4%. Era menos. É? Entendeu? Assim, cada um a gente tem que fazer uma análise. Isso aqui vai servir para guiar vocês. Aqui eu estou imaginando que essa empresa aqui, com essa tributação, é uma empresa grande, tá? Com faturamento grande, acima de 4 milhões e 800 anos, certo? Então estou imaginando isso, grande. Então tem que fazer essa análise. Tem que entender essa relação do meu custo com minha atividade, com minha tributação. Pessoal, hashtag vocês se preparem para ser o quê? Gestores. Vocês são tomadores de decisão. Ah, Fernando, eu tenho que... Na turma da noite, não sei se eu já falei aqui, tem um aluno que é formado em contabilidade. Aí ele veio para mim essa semana passada, e semana passada, professor, o senhor não vai fazer razonete, livro diário? Eu digo, não, eles não são contadores. Eles são administradores, eles vão tomar a decisão. Isso aí eles vão receber pronto. Eles não precisam nem. Eles precisam entender de demonstração. Demonstração é o nosso, como diz aí o pessoal lindo de TI, é o nosso output. Você sair, né? Nossa, né? É o que a gente entrega para vocês, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Agora, para vocês fazerem o que vocês quiserem, vocês têm que saber o que é isso. Entender o conceito. Tá? Então, é isso que eu digo mais uma vez. Vocês são tomadores de decisão, sim, né? Hoje eles são, mas não são tomadores de decisão. Vocês têm que entender o contexto que vocês estão inseridos, pegar as informações, analisar e tomar uma decisão. Quanto mais informação eu tenho, menor o meu risco de tomar uma decisão errada. Certo? Menor o meu risco de tomar uma decisão errada. Pessoal, existe uma probabilidade de eu não tomar uma decisão errada 100%, como diz o ditado, nunca diga nunca. Nada é 100%. Sempre vai existir uma margem de erro. Certo? O que você faz é o que a gente chama de mitigação de risco. Ou seja, reduzir ao mínimo, quase perto de zero, o risco de você tomar uma decisão errada. Mas não existe risco zero. Né? Vocês sentados aqui, a gente sentado aqui nessa sala, estamos correndo risco, vamos dando. Né? Quando você abriu os olhos de manhã, já estava correndo risco. Ou seja, quando você deitou, já corre o risco de não abrir os olhos de manhã. Tudo é risco. Certo? Ok? Aqui a gente vai ter essas informações. Então, aqui eu vou começar a analisar meus custos. Inclusive, óbvio, aqui eu não abri, mas por exemplo, aqui eu vou ter custo fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C, fornecedor D. Você está entendendo? E aí, quando eu tenho esses fornecedores aqui, eu começo a analisar. Né? Se são fornecedores da mesma matéria, do mesmo produto, você vai identificar a discrepância ali de valores. Né? Porque eu estou comprando a carteira, né, que é a mesma carteira de Anderson, estou comprando por 100 e Miguel está me vendendo por 99. Por quê? Não, Fernando, eu tenho uma negociação de desconto. Eu vou buscar o desconto com o Anderson. Né? Ah, não, mas Anderson, ele vende por 100, mas dá a você um VPC, né, que é venda sobre propaganda, tá? De 15% do valor da sua compra. Esse 15%, quando você vai reverter em material que vem, não sei o que, vai reduzir o seu dos 100 para 90. Então você está ganhando 9%, 10% de desconto. Né? E aqui está maquiado, está 99%, mas você não está ganhando 10% de desconto. Está ganhando 1%. Então, são informações que vão estar aqui, que vocês vão ter para analisar e tomar decisão. E não é, eu acho que antes não está, não. Porque o VPC vai estar registrado aqui. É isso que eu digo. O que vocês quiserem, pode estar registrado aqui. Inclusive, aí sim, o VPC vai estar registrado aqui, não como um crédito, não vermelhinho, não como um débito vermelhinho, mas sim como um crédito, mas que está ligado a essa operação. Porque o fornecedor Anderson,
ele vendeu por 100. Aí embaixo você vai ter lá um débito, aliás, desculpa, um crédito, né, azulzinho, que ele vai lhe devolver R$15, por exemplo, né? De verba de propaganda. Então isso repercute aonde? No seu custo. Você teoricamente não vai gastar aqueles R$15 de propaganda porque ele vai lhe dar. Então, mais uma análise que você tem que fazer. Certo? Tá? Esse relatório é lindo, é maravilhoso para fazer Mesmo com o digital tem as diferenças de cor, assim, para definir? Não, o digital vai sair sempre assim ou com um menuzinho aqui de lado. Aí sai só preto mesmo, mas eu acredito que até pode ser configuração de terminal, né? Mas o meu relatório lá do sistema nosso, ele só sai entre parênteses e com um menuzinho aqui. Tá? Agora, lógico que isso sou eu parametrizo. Aí eu vou dizer que aquela conta, se eu botar um VPC, é uma conta credora dentro. VPC o quê? Verba para propaganda comercial, alguma coisa assim. A empresa geralmente, o fornecedor geralmente não. Isso eu estou falando lá na área de eletrodoméstica, eu trabalhava com isso. Certo? Então, aqui eu vou analisar tudo isso. Como isso vai estar impactando minhas compras, meu relacionamento com o fornecedor. Quando o Miguel chegar lá e dizer, bicho, eu não vou comprar mais de você, mas por quê? Aqui, ó. Olha o que você fala. Destaca só o que você quer, não vai dar toda a informação para o Miguel. Ó, nesse ano, nesse mês aqui ou nesse ano, eu comprei tanto de você e comprei tanto de Anderson. Né? Ó, Anderson me deu isso aqui. Mas eu me deu um desconto, você me deu um desconto de 1%. Mas ele não me deu desconto. Não, ele me deu verba de propaganda de 15%. Quando eu converti e fiz a média aqui, é equivalente a ele me dar um desconto de 10%. Eu não entendi isso da venda de propaganda. O senhor falou que comprava 100 e dava... O que é a verba de propaganda? Né? Tudo isso que a gente faz em marketing, a gente não faz um panfleto, por exemplo, vou pegar, lá do pai tem loja de eletrodomésticos, né? Pronto, vou pegar um exemplo que aí eu falo de propriedade, porque eu trabalhei por isso. Quando a gente chegava lá, a gente fazia sempre aquele panfletinho no final do mês, que dava para distribuir na rua, né? Não tem um panfleto? Não sei se você vai falar, mas não. Pronto, o panfleto é um encarte que vem, pronto, quando você pega aquele supermercado. Sim, sei. Pronto, é aquilo ali, vem lá. Aí lá a gente colocava as marcas, né? Por exemplo, Philco, CCE, Sony, né? E botava lá um som, uma TV, o fornecedor. Aí o fornecedor, por que a gente botou isso? Porque para o senhor colocar, então porque tinha colocado a marca. Tinha colocado a marca dele. Entendi. Né? Certo? Aí ele me dá, uns davam em desconto No produto, outros mandavam mesmo o dinheiro. Aí depende muito do fornecedor. Não sei como é que eles estão fazendo isso. Fazendo na década de 90 e início dos anos 2000. Eu não sei hoje como é que está. Certo? Mas eles ou eles mandavam a verba. Aí no final sai como se fosse um desconto. Porque se você comprou R$1.000, aí o cara deu, não, vamos 100 reais pela divulgação, você, né? Aí saiu a 900. Você vai fazer a chamada? Já. Certo? Eu queria só a explicação de novo das porcentagens e como é que afeta lá essas contas todas assim. Certo, vamos lá. Quando você vai fazer análise, você começa fazendo por grupo, né? Aqui a gente fez análise em relação à atividade de venda e de serviço. Quando eu fiz análise em relação a essas atividades e a tributação, eu vi que a tributação de venda, né, que envolve ICMS e IPI, né, certo? É bem superior à de serviço. Por quê? A de serviço vai ser 5%, mais 0,65%, nesse caso específico, né? Mais 0,65% mais 3%, ou seja, 8,65%. A de venda vai ser 20%, mais 7%, mais esse 3,65%. Então aqui nós vamos ter 30% arredondando. Contra 8%, nós já ganhamos, ou estamos perdendo, 22% só de tributo. Né? Só de imposto sobre a operação. Né? Só nessa parte. Se eu for analisar agora custo, que é a segunda parte, né? Lá eu já sei que eu estou perdendo 22% de uma atividade para outra. O custo. Para eu executar um custo, aí eu igualei o custo, igualei a receita, né? Botei todo mundo por 350 mil. Né? Lembra que o exemplo na hora eu botei o serviço por 350 mil? Aí vamos ver que eu igualei aqui também. 350 mil. Para eu obter uma receita de 350 mil de venda, eu tenho que gastar 30%. Certo?
Aí 30%, eu não vou nem calcular, só falar em percentual. E para eu obter os mesmos 350 mil de serviço, eu tenho que gastar 15%. Entendeu? Então aqui eu já ganho a metade, concorda comigo, de custo. Então eu ganho 15%. 15% mais 22%, né, dá 37%. Eu já estou perdendo de lucratividade da atividade de venda para a atividade de serviço 37%. Você está entendendo? Tá? No mesmo montante. Eu levei tudo para o mesmo montante. Tá certo? Eu levei tudo para o mesmo montante. Então assim, aí eu faço essa comparação. É melhor eu investir. Porque eu estou investindo R$1 milhão, né, nos dois aqui. Só que eu invisto aqui 60% e 40%. Um exemplo. Não é melhor eu pegar esses 60% e reverter todinho para cá? Porque eu já vou estar com um ganho maior de 37%. Aqui são números aleatórios, tá, pessoal? Eu estou falando números percentuais que aí você tem a noção. É melhor ou não é? Bem, aí a decisão é sua, mas a informação está ali, o dado está ali. É isso que eu quero mostrar. Aqui você extrai essa informação. Tá? Certo? Mais uma vez, por mais que nós temos ainda em IA, inteligência artificial, não sei das quantas, não sei o quê, quem está fazendo essa análise, quem está sentindo o fio da realidade econômica e financeira é o gestor. Ele conhece o ambiente da empresa, ele conhece o ambiente interno, ele conhece o ambiente externo, ele conhece as capacidades de negociação da empresa, ele conhece toda a situação em que está ao seu redor de produtividade. Então, quem vai tomar a decisão é o gestor, a partir de um dado, como a gente diz, matemático. Aqui não é o acho, aqui é 32% de diferença. Sobre o quê? Aí você vai decidir sobre faturamento, sobre custo, mas vai estar aqui a informação. Tá certo? Ok? E aí, chegamos na segunda parte, que é a despesa. Né? Analisamos o custo. Vimos o custo em relação a esse aqui e vamos ver a despesa. Né? Aí, despesa, sim. O foco sai da lucratividade para o controle. Quem está gastando mais? Né? Que no final vai impactar a lucratividade, mas quem está gastando mais? Não é a atividade. É aqui, ó. Por exemplo, eu pego a despesa administrativa. Tanto faz ser comércio ou serviço. Né? Eu estou tendo a despesa administrativa, que é fixa. Concorda comigo? O aluguel é fixo, o contador é fixo, o salário do gerente é fixo. Né? Agora, isso tudo é fixo. E aí, eu vou começar a analisar. Né? Se está caindo as operações aqui, as vendas, eu falando ali, certo? Eu tenho que ver esse impacto. Né? Eu tenho que ver esse impacto. Quanto isso está impactando naquilo ali. Porque vai sobrar para quem? Para a minha lucratividade, o meu lucro final. Tá? Então eu vou analisando cada um desses e aí vou perguntar, por exemplo, o salário do gerente 3 mil. Esse cara está entregando. Lembra que eu disse que a gente consegue analisar, avaliar um cidadão? 3 mil. Aí você começa. Isso aqui é a parte de despesa dele. Vamos olhar a receita. Né? Ele está gerando a receita que eu espero que ele gere a partir dos 3 mil. Porque, por exemplo, se ele gera uma receita, se ele tem uma despesa de 3 mil, ele tem que me entregar pelo menos 4 mil, para ter 1.000 de lucro, né? Certo? E receita. Receita, pessoal, às vezes não é só o financeiro, tá? Às vezes é ele fazer uma operação que diminui gastos. E, por exemplo, ele vai optar por comprar um material de experiente mais barato, compatível com a realidade. Ele vai optar por fazer planos de internet mais barato, que vai impactar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem que ter um pensamento de longo prazo. Ou seja, se eu diminuir aqui R$100 vezes 12 é R$1.200 vezes 10 anos, eu vou economizar isso. Esse é o gerente que a gente tem que ter. Proatividade, resolutividade, né? Certo? A partir disso aqui. Se ele todo mês conseguir gerar um resultado que suplante, ou seja, seja maior que a despesa dele de salário, ele está me entregando o resultado. Concorda comigo? Lembrando que eu estou falando aqui só de salário de 3 mil. Vamos ver. Stephanie falou ali. Jennifer falou? Jennifer falou. Mas tem plano de saúde, tem alimentação pronta. Bota tudo isso aqui no meio e vê se ele está entregando mais do que isso. Certo? Tá? Se ele é responsável por gerenciar isso aqui, por exemplo, o gerente administrativo,
ele é responsável por gerenciar isso aqui. Então ele tem que diminuir esses gastos, concorda? Aluguel, contador, internet, material de expediente, ele tem que diminuir. E na hora que ele diminui, equivale que o salário dele, né, foi pago, porque ele está entregando mais do que aquilo que eu estou pagando a ele. Certo? Ok? Então, essa despesa administrativa, de modo geral, eu vou analisar ela e ver o quanto de impacto ela causa na minha receita. Né? Fernando, como é que eu sei se está impactando muito ou pouco? Aí é parâmetro de segmento. Geralmente, por exemplo, eu falo de indústria, eu gosto de indústria, a gente pega a FIEP, que é a Federação da Indústria da Paraíba, ou a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, eles têm estudos, né, que indicam quanto deve ser a receita administrativa, ou a despesa administrativa, ou a despesa operacional de um determinado segmento. Indústria calçadista, um exemplo. A sua despesa administrativa tem que equivaler a 3%, 4% do seu faturamento. Então você pega e faz uma análise. Quanto é que está sendo essa relação? Está dentro do parâmetro do mercado? Tá, não está dentro. Você não está. Você tem que otimizar. Então, se eu conseguir baixar, olha, eu não posso deixar subir. Porque se você subir disso, sua competitividade está fazendo o quê? Está indo. Esses 15 mil fica equivalente a quantos por cento? Aí é só proporcionalizar aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... No caso, eu tirei esses 15 mil dos 600 mil, é? Dos 600 mil. Você vai fazer o seguinte. 15.750, né? Dividido por 600 mil. Igual, vai dar uma 0, alguma coisa, você multiplica por 100, que é percentual, né? Equivale a 2,62. Então tá certo, né? Tá entendendo? Vai depender da atividade, certo? Pode ser que tenha atividade que tem que ser 1%, mas outros vão dizer que é 5, 10, aí é ótimo. Entendeu? Por isso que o parâmetro tem que ser o benchmark, né? Tem que ser o mercado. Tá? Aí você vai atrás de saber qual é o que o mercado fixa. Mas esse parâmetro que o senhor acabou de passar, que esses órgãos aí passam, é bom. Porque o administrador, o gestor, tem uma noção de a despesa dele está dentro de um parâmetro aceitável, você está muito, né? E competitivo. Porque o que ele está dizendo ali não é que eles acham, não. É que eles fazem uma pesquisa de mercado. Então, dizer que a maioria está dando aquilo. A maioria está dando aquilo. Você está ganhando, se está mais, você está perdendo. Isso. Esse é o parâmetro. Tá? Então, pessoal, cada uma dessas despesas, pegaram a lógica qual é a análise. Agora, qual é a despesa boa que a gente diz que pode crescer? Não, a despesa. Analisando essas três aqui, né? Que a gente disse que pode crescer, que é boa se crescer. Dou-lhe uma. A do salário, Dou-lhe duas. Não entendi não, a pergunta não. Qual dessas três despesas a gente disse que é boa se crescer? não, com venda. Com venda. Com vendas. Com vendas, pessoal. Vamos entender vocês. Com vendas. Por quê? Se essas despesas aqui estão diretamente ligadas às vendas, quanto mais eu vender, mais despesa eu vou ter. Então isso está dizendo o seguinte: eu estou vendendo mais. Né? Porque você só vai pagar mais comissão se você vender mais. Você só vai ter mais frete se você vender mais. Você só vai ter mais combustível se você vender mais. Né? Certo? O marketing aí é justamente o seguinte: se você aumentou as vendas a partir do momento que você fez o marketing está impactando de forma positiva no seu negócio. Então tudo isso comprova, né, o lado positivo da despesa com vendas. Agora, qual é a pior? Administrativo. Porque é só gasto, não tem retorno nenhum. Nenhum. Aqui você tem alguém produzindo para você, você tem dando um Esse suporte. a varia não está ali por quê? Avalia? Não, porque a avalia você ainda assim pode vender. A avalia você pode deduzir, já está gerando mais resultado. Se for um Marcos da loja, quebrou a loja. Ah, tá. Você está dizendo a manutenção de loja. Seria manutenção. Seria uma despesa com manutenção. Aí você pode até colocar como despesa com vendas comerciais, porque você está dando uma manutenção na loja, você precisa, né? Por exemplo, a vitrine, tem um vidrozinho, quebrou o vidro. Você tem que trocar. Não, é manutenção com loja comercial, entendi. Agora pergunta. Aí é uma despesa realmente comercial, porque você tem que deixar a loja apresentável, tal, aquela Não história entra com uma toda. despesa não operacional, não, né? Não.
Você pode botar diretamente como vendas. Porque no operacional é quando não está ligado, né? Não está ligado à operação. E por exemplo, a vitrine que a gente Faz falou, parte da loja, então tá faz ligado. parte da operação. Tá? E aqui, meus amigos, qual o retorno que isso dá? Nenhum. Vamos pagar a tarifa. Porque eu vou ganhar um crédito maior. Não vai, meu amigo. Isso aqui é só balela. Porque na hora que você vai pedir o crédito, é ou não é, Stefano? Pode ser. O banco faz, mande seu balanço, eu vou reavaliar seu crédito. Isso aqui interferiu em alguma coisa? Nada. Certo? Só o banco que está pagando mais dinheiro que você. E juros faz isso um monte de vezes. Sempre. Só pagando a tarifa. Só pagando. Juros pagos. Aí foi já uma má gestão. Você pode até imputar ao gerente, tá? Pagou fora do prazo. Né? Se óbvio, você tem dinheiro no caixa para pagar. E juros sobre o crédito. Aí você acreditou. Até gerou o benefício que você comprou lá. Mas o juro não gerou. O que gerou foi o principal, não foi? Isso faz parte do mercado financeiro, infelizmente. Né? Certo? Então, um grande ponto aqui, pessoal, é quando a coisa arrocha, né? A situação aperta, o que é que a gente faz? Aquela velha frase: temos que cortar. Não. Eu nem entendi, mas tudo bem. Não. Mas só aí. Não. Você que sabe. Temos que cortar os custos. Mentira. Tem que cortar a despesa. Tem que cortar as coisas. Porque se você cortar custo, vai impactar diretamente aonde? No seu produto, No nas serviço. vendas, no seu serviço. Isso vai cair a qualidade do seu serviço, vai cair a qualidade do seu produto, vai cair a qualidade das suas vendas, do seu atendimento. Né? Você pega aquelas lojas de alto padrão, né? O que é que eles investem? Eles investem em conforto, em custo, né? Para que você passe o máximo de tempo ali e consuma o máximo de produto. Eles dão um champanhe Xandão para você consumir naquela loja chique para comprar aqueles vestidos, não sei das coisas. Não é assim? Ou no salão de beleza que você vai, que é não sei o que, BBB, bababá. Por que eles fazem isso? Para agradar vocês? Não. Para fazer com que vocês fiquem lá dentro o mais tempo possível e consumam o máximo possível. Porque shopping é todo fechado, você entra, não sabe nem se está noite, se está dia, se está madrugada. Tem aquela musiquinha maravilhosa tocando, tem aquele ar-condicionado, aquele clima maravilhoso. É para agradar vocês? Não. É para vocês passarem o máximo de tempo possível ali e gastar. Certo? E eles não cobram esse custo. Né? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Corta a mão de obra, que na minha opinião é o erro. Porque mão de obra está ligado, via de regra, a atendimento. Né? Se você corta a mão de obra, atendimento cai. Tá? Por isso que na hora de tomar uma decisão, vocês têm que analisar as despesas. Né? Começa pelas despesas. Eu não estou dizendo que você não vai ter que chegar no custo. Vai ter que cortar na carne uma hora, vai. Mas não começa pelo custo. Primeira coisa, eita, a coisa apertou, vamos demitir aqui. Para que demitir funcionário, pessoal? Funcionário é o que gera o seu retorno, seja ele qual for, seja ele administrativo, seja ele comercial. Né? Você vai dar, vou tirar o administrativo. Tu tem capacidade, ou teste, de fazer a gestão sozinho, dar conta de tudo sozinho? Não, vai levar fundo. Vai levar fundo. Às vezes o cara está perdendo dinheiro com uma despesa completamente desnecessária, aí demite um funcionário. Aí piora mais ainda. Você está entendendo? Olha para cá o que tu está pagando de errado aqui. Né? Olha para essas besteirinhas, material de expediente, água, energia. Vai cortando. Até resolva por um tempo, né? Mas Demitir o funcionário. Não, mas depois. Só que depois ele vai ver que piorou, na verdade. A pior coisa é, já vim cansado, já cansei de ver isso. O cara é ele e uma pessoa para administrar uma empresa que está muito bem. Certo? Aí apertou. Tem um momento que aperta, né? Sempre tem. Não vou demitir fulano. Demitir fulano. Naquele primeiro mês o salário de fulano fez diferença, no segundo mês o salário de fulano fez diferença, no terceiro mês o salário de fulano fez diferença, no quarto mês, eita, poxa, eu esqueci aquilo que fulano fazia. Quando ele foi olhar lá atrás, pagou a duplicada fora do prazo, pagou mais juros, né? Certo? Teve funcionário que saiu porque fulano saiu, estrangulhou tudo.
Pessoal, gestão não é fácil. É uma visão holística e macro. Você tem que entender de tudo. Você não tem que ser bom em tudo, você tem que entender de tudo. Tá? Certo? Fazer gestão é muito difícil. Certo? Não estou querendo entender de vocês. Mas se torna fácil se você tem o quê? Informação. Informação segura, né? Que você possa tomar decisão. Então, quando a gente vai para essa etapa, eu tenho que entender o que é custos, eu tenho que entender o que é despesas, eu tenho que entender o que é minha carga tributária e que cada itemzinho desse que a gente está vendo aqui, literalmente, cada item, certo? Impacta aqui. Porque isso tudo vai repercutir aonde? Aqui. E a gente não chegou nem no lucro líquido final ainda, tá? Certo? Que é o lucro líquido do exercício. Porque eu não estou apurando a DRE, que é o resultado do exercício. Aí sim, no final eu vou botar lucro líquido do exercício. Tá? Certo? Eu ainda não cheguei nele. Certo? Não cheguei nele. Então nós analisamos isso aqui. Mas essa base já reflete bastante o que a gente vai ter no final. Quando eu cheguei nesse lucro, certo? Eu já tenho uma visão de qual vai ser o meu resultado final. Porque daqui para baixo, tá? Vai entrar, como disse Miguel, as despesas não operacionais e receitas também, né? E receitas não operacionais. Depois vai entrar o quê? O imposto de renda e a CSLL. Tá? E esses dois impostos aqui, esses dois tributos, melhor falando, tá? Eles incidem, certo? Sobre o resultado, sobre ainda vou dizer o lucro, tá? Só para vocês entenderem, incidem sobre o lucro. Diferente desses aqui. Esses aqui incidem sobre o quê? A venda. Esses que vai chegar aqui vai incidir sobre o lucro daquele período. Você está entendendo? Certo? Tá. Vamos ver que horas são aqui, rapidinho. 10h05. Passou 10 para. Como não? Vocês são mais importantes. Tenho certeza disso. Então, olha, se eu tenho aqui, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou vir então aqui para quem? Minhas despesas e receitas não operacionais. Certo? Aqui realmente é assim, ó, pessoal. Despesas e receitas não operacionais. Porque eu posso ter um ou outro, ou os dois. Tá? Então aqui eu vou ter despesas. Aí pode entrar aquele pagamento que a gente faz por fora, funcionando. Pode ter. Receitas não operacionais. Ok? Como é? Tipo assim, uma receita por fora, por funcionário que não é necessário. Tipo, Só se você quiser gerenciar, tá? Só se você quiser gerenciar, isso aqui não foi informado ao contador. Só para você ter seu controle. Você pode colocar. Mas aí você pode colocar aqui mesmo, como despesa comercial. Porque como é gerenciar, para nós contadores, é isso aí não vale. Isso aí para a gente não quer nem saber. Entendeu? Vai ser uma informação gerencial sua. E aí você coloca como despesa com venda, não sei lá como é a situação, né? Com venda administrativa, não sei. Eu sei que vai alocar, certo? Mas contabilmente falando, legalmente falando, a gente não quer nem saber. Pode ser uma pergunta. Certo? Então aqui, pessoal, o que é que essas despesas e receitas não operacionais querem dizer? Como já citou o Miguel, é tudo aquilo que não tem a ver com a operação da empresa. Vamos lá. A empresa é uma empresa comercial de venda de mercadoria que vende eletrodoméstico, por exemplo. Tá? Eu vou lá, eu tenho uma pampazinha para fazer uma entrega, para fazer as entregas da empresa. Eu tenho ela lá. É um patrimônio, está lá no ativo mobilizado da empresa, certo? Só que está ficando pequena a pampa. Graças a Deus as vendas estão aumentando, né? Certo? Eu estou fazendo mais entrega diariamente
E aí é melhor comprar um caminhãozinho daquele Hyundai que é mais, né? Certo? Eu vou e faço o quê? Vendo a planta. Certo? Tá? A atividade da empresa não é vender carro, é? Não. Vender eletrodoméstico. Você está vendendo um patrimônio para investir em outro, etc. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, a compra está meio surradinha, né? Porque já vou um bocado entregando, já, né? Tem uma maçãzinha aqui, que Miguel era candeeiro, tá? Tem uma maçãzinha aqui, outra maçãzinha por lá. Eu vou pegar, vou gastar um dinheirinho para dar um prato nessa bicha, né? Para lançar, para vender um pouquinho melhor ali e tal. Eu vou gastar, sei lá, R$1.500. Esse gasto, mais uma vez, é operacional. Então eu vou registrar aqui R$2.500. Certo? E aí consegui vender a pampinha pelos meus 12 mil. Né? Fui lá e vendi a pampa pelos meus 12 mil. Vou registrar aqui a venda da pampa. Né? 12 mil. Certo? Tá? Negativo com positivo, um menos o outro. Quanto foi o meu resultado do período? Só botar aqui também, porque aqui vai ficar assim, né? Ou positivo ou negativo, né? Certo? Tá? 12 mil menos 1.500 dá quanto? 11 mil é 1.500, né? Eu vou ter então um resultado aqui positivo de R$10.500. Isso. Aí eu venho aqui embaixo, ó, e totalizo. Aqui, ó. Lucro. No DRE completo que o senhor passou da outra vez, o senhor colocou um lucro líquido antes do IR. Lucro líquido antes do IR, né? Então deixa eu seguir esse patrão, esse raciocínio. Deixa eu ver aqui. Foi lucro antes do imposto de renda. Ah, foi lucro antes do imposto de renda. Uhum. Lucro antes mesmo. Do imposto de renda da pessoa jurídica, né? IRPJ. Tá? Estão ligando por isso que eu vou. Parabéns. Isso aqui, então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter aqui embaixo. Desculpa, eu estou totalizando aqui. Isso vai dar quanto? 227.350, 227.850, né? É. 227.850, certo? Aí agora eu vou fazer o quê? Menos IRPJ menos CSLL. Isso aqui é 25%, isso aqui é 9%. Certo? Então, IRPJ. Imposto de renda da pessoa jurídica. 237.850 vezes 25%. Igual. Aqui eu vou ter. Tem IRPF também, professor? Tem. É o que a gente está fazendo agora. Pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa física. 59.460. 59.460, certo? E aí no caso tem diferença. Por exemplo, do serviço, o IRPJ é menos do que o IRPF. O IRPF é 27,5%. E o IRPJ é 25. 25 ali tem as condições, porque está dando 25 porque dá mais de 60 mil, aí é uma. Você não precisa saber, mas ele pode ser 15% ali. Ah, sei. Se for mais alto o valor. É, deixa eu lá. 37.850 vezes 9% igual 21.406. Se eu passar em dois, cada aí, viu? Certo? Tá? Bom, e aqui eu termino então o meu lucro líquido do exercício ou período, tá? Tanto faz. E vai ser o quê?
237.850 menos 59.460 menos 21.406. Nós vamos ter então aqui um lucro de 156.984. 156.984. Ok? Só uma dúvida. Isso daqui foi mensal. Isso é mensal. Tá bem, viu? Aí você quer saber quanto é que isso representa em percentual desse faturamento? Então nós dividimos 156.984 dividido por 600.000 vezes 100. Ele tem um lucro mensal aproximado de 26%. 26%. A lucratividade dele mensal, né, de média, é de 26%. Se ele faturar 1 milhão, ele tem quanto de resultado líquido? 260 mil. Certo? E assim sucessivamente. Se for, por exemplo, PJ trimestral, tá falando, aí ele divide então por 3? Isso, divide por 3. Aqui a gente está falando só uma questão mais didática, tá? E para tomar a decisão, mas se você fizer isso trimestral, é só dividir aquele valor por 3. Qual o valor? O do imposto de renda. Porcentagem. Porque esses dois aqui, né, eles são apurados no trimestre. Contabilmente falando, fiscalmente falando, tá? Na DRE, a gente fecha o valor mensal. Certo? Tá? Mas, por quê? Porque é só fazer isso, só pegar o valor e dividir por 3. Certo? Só fazer mesmo. Tá? Então, ali nós temos um resultado dessa empresa, e aí vamos analisar, né? Vamos analisar se esse resultado aqui de 26% de lucratividade média, né, mensal, né, certo? Está dentro do quê? Da sua atividade. Aqueles parâmetros que eu disse. Vai no mercado, olha, teu concorrente está com a lucratividade de quanto? Procura saber, sondar, né? Certo? Se tiver no parâmetro. Na parte do supermercado, qual é a porcentagem boa do lucro? Rapaz, eu acho que é 5%, viu? Líquido. Acho que é 5%. Vocês têm um volume muito grande de venda, né? Mas a contrapartida é o que eu digo que tem que ser lucro real, porque vocês têm um gasto muito grande que vem. Né? Assim, se pegar na faixa, eu acho, pelo que eu já vi uma vez, eu fiz um projeto para empreender de uma mercearia, que é um mercadinho de bairro, né? Bem pequenininho mesmo, tá? Mas ele queria crescer. Pelo que eu apurei deles, eu tenho acesso à DRE, tenho acesso ao balanço, tudinho, ele ficou com quase 9% de lucratividade. Né? Então era uma lucratividade relativamente boa para o segmento. Quando eu fui pesquisar na Associação dos Supermercados do Brasil, alguma coisa assim, eu não lembro se faz uns 2, 3 anos que eu fiz, a rentabilidade média era de 2 a 5%. De 2 a 5%, que eles indicavam, né? Certo? Aí, como ele era pequeno, não tinha muito funcionário e tal, era mais família trabalhando com ele, eu lembro que ele tinha umas 10 pessoas, mas 5 era ele, a mulher, 2 filhos e um sobrinho que trabalhavam com ele. Então não tinha carteira assinada, não tinha nada. Aí os outros funcionários ele tinha. Entendeu? Isso, consequentemente, reduz o gasto dele com carro trabalhista, essas coisas. Então dá para dar uma melhorada. Né? Então, pessoal, essa é a nossa DRE, tá? Essa é a ferramenta que eu digo tanto a vocês que é maravilhosa, porque daqui vocês podem tirar o que vocês quiserem. Detalhe, se tiver vindo muita renda, muita receita todo mês daqui, tá? Isso é ruim. Isso é ruim, certo? Eu ia perguntar isso, é despesas ou receitas ou é receitas? É um ou outro, né? Porque você não pode ter a despesa e a receita. Você está entendendo, Ari? E daqui é o resultado. Porque pode dar positivo ou negativo. Pode dar positivo ou negativo, dependendo desses dois aqui, né? Daí fica ali está menos, então não daria. Mas, por exemplo, se você está tendo muita receita daqui, está ruim. Porque parte disso aqui, por exemplo, 10.600, fazendo a conta aqui direta, 6% está vindo aqui. Né? Não dá para ter uma análise boa do... Isso, da sua atividade mesmo, né? Você tem que fazer todas essas aí, não, análise pura. E aí é o que você quiser. Era isso que eu queria ver mais ali, essas partes de porcentagem, porque
estou entendendo muito bem. Na próxima aula você me cobra e aí a gente vai e faz isso. Porque a gente fica analisando essa primeira parte com a segunda, né? Deixa eu ver o que é que estão botando aqui, né? Já